É chegado o reino, o propósito eterno de Deus. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O reino de Deus é o lugar onde o seu propósito é estabelecido, onde sua vontade é cumprida. Nós que fazemos parte do reino de Deus precisamos compreender bem seu propósito para saber se o trabalho que está sendo realizado está alinhado com sua vontade. Eu vou apresentar aqui primeiro a ideia já concluída e depois a gente vai detalhando versículos que comprovam essa ideia. Então eu vou começar já com a conclusão. O propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos, a imagem do seu Filho, a fim de proclamar sua glória e virtude por meio do Espírito Santo. Então temos três elementos aí: o propósito, de vermelho, a imagem, de azul escuro, e sua glória e virtude, de azul claro. Todas as palavras estão marcadas com essas cores, é importante a gente entender isso para ver nos versículos a seguir. Além do mais, eu numerei a Trindade, né? Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, 1, 2 e 3, respectivamente. Hebreus 6,17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vê é a imutabilidade do propósito de Deus. Deus não tinha um propósito em Gênesis e mudou ele quando Jesus veio à Terra. Não, seu propósito é imutável. O que aconteceu no Antigo Testamento era sombra do que havia de vir, e seu propósito não sofreu nenhuma sombra de mudança. Então, é importantíssimo compreender esse propósito, porque ele não vai mudar até que se cumpra. Efésios 1, 3 a 14. Todo louvor seja a Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados generosamente. Derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora você também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade, para louvor de sua glória. Que texto maravilhoso, né? Então, o primeiro ponto, a gente vê aqui toda a Trindade envolvida nesse plano. Então, a gente vê aí, você olha no texto pelos números, né? Deus Pai, Senhor Jesus Cristo, Cristo, Deus, Deus, Filho, Filho, Deus, Cristo, Cristo, Deus e, por último, o Espírito Santo, né? Como a garantia da nossa herança. Segundo ponto, a gente consegue ver aí todas as cores aí do propósito, né? Então, nos escolheu em Cristo para sermos santos. Essa é a imagem que Deus quer de nós. Aprove a Deus habitar em Cristo a plenitude da divindade e Ele quer que essa imagem seja replicada, né? Então, escolheu em Cristo para sermos santos, esse azul aí a respeito de imagem. O que mais que tem a respeito de imagem?
por meio de Jesus Cristo, né? E primeiros a confiar em Cristo. Então a gente vê aí a imagem de Jesus como sendo um meio para cumprir o propósito. De vermelho a gente vê aí bom propósito, vontade, revelou sua vontade secreta, seu bom propósito, plano, vontade, propósito, né? Então esse texto está muito rico de detalhamento a respeito do propósito do plano de Deus. E a finalidade de tudo isso, né? Então, de azul mais claro aí, para o louvor da sua graça gloriosa, né? Louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E no final ele nos resgatará para louvor da sua glória. Então, se a gente confronta esse versículo, né, com o propósito que está aí ao lado, a gente vai fazer aí o cruzamento e ver que valida o que foi dito, né? A gente vê aí o propósito de Deus, que é eterno, que é bom, que estava oculto e agora foi revelado, né? A gente vê a qualificação, que é a imagem de Jesus, e a finalidade, que é glória, louvor e virtude de Deus. Efésios 3, de 8 a 12. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a ele em Cristo e de explicar todo esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da Igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Mais um texto maravilhoso aí, do apóstolo Paulo, falando do propósito de Deus, né? Então a gente tem aí Deus, Criador, e Cristo Jesus, né? Aqui não tem menção a respeito do Espírito Santo, mas a gente tem completinho aí o propósito, o segredo, o plano, o propósito eterno, marcado aí de vermelho, né? Por meio da igreja. O que é a igreja? É a multiplicação da imagem de Cristo. Então, por meio da igreja, Deus queria o quê? Mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais. O quê? As muitas formas da sabedoria divina. O que é isso? Sua glória, louvor e virtude. Então, Deus tem um plano de se mostrar na imagem de Cristo, copiada, replicada na sua igreja. Ele quer mostrar essa glória. E essa glória não é mostrada só na terra, né? Ela é mostrada aqui todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais. Então, mais um texto que a gente consegue encaixar bem e comprovar o propósito de Deus com uma família de muitos filhos, a imagem do seu Filho, a fim de proclamar sua glória e virtude por meio do Espírito Santo. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui a gente vê a qualidade, né, da igreja, povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Tudo aquilo que Jesus cumpriu, né, a igreja também deve ser. E qual a finalidade de ser escolhida? Qual a finalidade do nosso sacerdócio? Qual a finalidade de ser uma nação santa? Qual a finalidade de eu ser exclusivo de Deus? Mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus quer se dar a conhecer, quer demonstrar a sua glória através desse povo, através desse reino, através dessa nação, através dessa propriedade exclusiva dele. 2 Pedro 1, 3, 4. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência,
Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, aqui a gente vê uma inversão, né? Nos demais versículos a gente viu que o povo, né, que participa da natureza divina, que é a imagem de Jesus, proclama, exala, né, brilha com a glória e virtude de Deus. E aqui a gente vê o contrário, que por meio da glória e excelência, nós temos a permissão para participar da natureza divina. Então, tem essa troca, né, de Deus com o seu poder divino, né? Então Deus, o Pai, seu poder divino, né, para o nosso tempo é o Espírito Santo. Então ele concede a nós tudo o que necessitamos para essa vida, né? E ele nos chama por sua glória e excelência, como se fosse aquele brilho, né, que os insetos, aquela luz brilhosa, luz forte, que os insetos se sentem atraídos. Então a glória e a excelência de Deus nos atrai, né? E ela nos permite participar dessa natureza divina. Então, a gente vê aqui o azul clarinho aí, glória e excelência, né? E participar da natureza divina é o quê? Cristo em nós, né? A esperança da glória, o Espírito Santo em nossas vidas, o Emmanuel, né? Colossenses 1, 26 a 29. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E este é o segredo, Cristo em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo com todos e ensinando a cada um toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Texto também aqui muito bom de Paulo aos Colossenses, falando aqui de vermelho, né? A mensagem que foi mantida em segredo. Desse segredo, e o segredo é esse. Qual é o segredo? Cristo em vocês. A imagem de Jesus em nós, né? Esse era o segredo que foi guardado desde do princípio, né? Então, a gente vai tendo uma revelação do propósito de Deus à medida que o tempo vai passando por obra dele, né? No início, os irmãos entendiam mais a questão de Deus Pai. No Novo Testamento, o Filho foi revelado, né? E hoje a gente vive o tempo do Espírito Santo. Então, a mensagem ela era um segredo que era como um presente que foi sendo desembrulhado ao longo do tempo. E de azul claro a gente vê aí, né, para que nós soubéssemos as riquezas gloriosas, participar da sua glória, né? Então Deus nos convida a participar da sua glória, a ser parte, né, desse brilho, dessa majestade, né? Então Cristo em vocês. E Paulo, né, adverte, ensina, né, ele emprega toda a sua piedade para apresentar aqueles que estão a seu cuidado maduros em Cristo. Maduros, filhos maduros, né? A palavra que traduz aqui pode ser perfeito, mas aqui também dá o entendimento, né, de um filho adulto, né, amadurecido. E ele não só confiava no esforço dele, mas ele fala aqui na dependência do seu poder que atua em mim, né? Que é o próprio Espírito Santo, está marcado aí de 3. Então, aqui mostra que a eficiência de apresentar filhos maduros a Cristo vem do próprio poder do Espírito Santo. Isso não elimina nosso trabalho, né, de advertir, ensinar, né, insistir em toda a sabedoria, mas a gente tem que entender que é na dependência do poder do Espírito Santo. Então é tudo por ele, para ele, por meio dele. Então a gente vê aqui, né, o propósito de vermelho, a gente vê aqui a finalidade, riqueza e glória de azul claro, né, e a imagem de Cristo, né, em nós. Essa é a nossa esperança.
Romanos 8, 28 a 30. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. E depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-lo, os declarou justo. E depois de declará-lo justo, lhes deu sua glória. Texto maravilhoso também de Paulo, revelando o propósito de Deus, né? Então a gente vê aqui os três elementos do propósito de Deus. Explicitamente o propósito, aí de vermelho, né? A imagem, semelhante à imagem do seu Filho, também bem explícito aí, né? E lhes deu sua glória, a finalidade, né? Proclamar, exalar, emanar a glória de Deus. E ele deu essa glória àqueles que justificou. Então, se eu paro o versículo na imagem do seu Filho, né? Sabendo que Deus fez todas as coisas, né? Um propósito, e de um povo à imagem de Deus, os fariseus, eles acreditavam que era o povo escolhido por Deus, né? Mas eles não tinham o estándar da imagem e semelhança de Cristo, pois ele ainda não tinha se manifestado, e eles não funcionavam com o propósito de dar glória ao Pai, né? Então, se a gente para na imagem do seu Filho, a gente tem uma tendência de farisaísmo, né? De a gente crer que a gente é o propósito em si, a gente é a finalidade do propósito, mas não, né? Tem uma finalidade, né? De proclamar a glória do Senhor, toda a glória e honra para Ele. Então, da mesma forma que Jesus cumpriu a vontade do Pai, nós também temos que buscar a imagem e semelhança de Jesus, não para vanglória própria, mas para que o Pai seja adorado, para que o Pai seja exaltado. 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Outro texto fantástico. Então, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver, e não só ver, ó que maravilhoso, ver e refletir a glória do Senhor. O Senhor, que é o Espírito, né? O Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em nós, que nos torna a imagem do Filho, a imagem gloriosa do Filho, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então a gente vê o cumprimento do propósito, né, nesse versículo, a revelação do propósito nesse versículo, né? Pessoas que se tornam a imagem de Cristo para ver e para refletir a glória do Senhor. A gente consegue ver também nesse versículo, que eu citei no outro, que é uma ação recíproca, né? Então, tanto eu ser a imagem de Jesus, tenho que dar glória e louvor e virtude a Deus, como observar a glória dele também me torna semelhante a Jesus. Então é uma via de mão dupla, né? Tanto eu ser a imagem de Cristo, do Filho, né, da glória ao Pai, como eu contemplar a glória do Pai me faz parecido com Cristo. 1 João 3, de 1 a 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é, e todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Então, aqui a gente vê o tratamento que é dado a nós como filhos, né? De fato, somos filhos. E aqui tem uma chave importante, né? Que a gente ainda não viu, a gente não tem a revelação completa do que é ser a imagem de Cristo, né?
Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele realmente é. Então, cada movimento religioso, cada reformador, né, resgatou alguma coisa da imagem de Cristo e saiu multiplicando isso, né, em várias doutrinas, ensinos, né, e cada um está correndo essa carreira, né, crendo que a imagem que tem de Cristo pode ser que pense que é a imagem completa, né, mas só vamos ver como ele realmente é quando ele venha, né? E aí nós seremos semelhantes a ele. Agora, eu vou desistir da minha santificação por causa disso? Não. Aqui ele fala, e todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Então, embora meu trabalho de manutenção da minha pureza, da minha santidade, né, da minha devoção, da minha piedade para com o Senhor, ela não faça a plenitude de ser a semelhança de Cristo, pois isso vai acontecer quando ele venha. Mas aqueles que têm a esperança de ser assim, não baixam a guarda, se mantêm puro como ele é puro. Né? Por quê? Porque a imagem de Cristo tem que estar em mim, né? Se eu quero fazer parte desse propósito. Então, eu quero ser semelhante a ele, e eu tenho que afastar-me do pecado, eu tenho que ser de uso exclusivo de Deus, eu tenho que buscar a intimidade e a comunhão com o Pai. João 17, 4 a 8. Alguns fragmentos aqui da oração sacerdotal de Jesus. Eu, Jesus, né, te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado, antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo, eles que sempre foram teus, tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles as aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Então a gente vê aqui de azul claro, né? Te glorifiquei aqui na terra, revelei o teu nome, eles sabem que eu venho de ti, transmiti a mensagem, sabe que eu vim de ti, que tu me enviaste. Então Jesus, como sendo o cumprimento, aqui ele está dizendo que completou a obra. Qual era a obra? Era levar, proclamar a glória e virtude por meio do Espírito Santo. Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa, por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. E essa era a obra que Deus deu para ele realizar. O propósito, aqui está de vermelho, né? A obra que me deste para realizar, qual foi? Revelar ao Pai, revelar a glória, revelar a virtude, a justiça, para que as pessoas louvem a Deus. E Jesus cumpriu esse propósito. Mais outro trecho aqui em João 17, 21 a 23, da mesma oração. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me ama. Esse trecho é bem interessante, que a gente consegue encaixar aí todos os pontos do propósito. Jesus, quando fala minha oração, né, se ele tinha o coração do Pai, era o desejo, o propósito. Né? Então a gente marcou aí de vermelho. Qual é o propósito? A unidade. Que seja um. Né? Seja um. Eu neles e o Pai em Cristo. A imagem de Jesus, da mesma forma que Deus foi revelado a nós através de Cristo, e que Cristo tem que ser revelado em nossa vida, Cristo em nós, é a esperança da glória. E essa é a oração de Jesus. E para que isso? Qual a finalidade disso? Para que o mundo creia, para que todo mundo saiba, para que todo mundo veja a glória do Senhor. Então, a oração de Jesus totalmente alinhada com o propósito eterno de Deus, a família de muitos filhos, a imagem dele, né? A fim de que? Proclamação, louvor, glória e virtude, por meio de quem? Do Espírito Santo. Romanos 11, 36. Pois todas as coisas vêm dele,
existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então a gente vê todas as coisas vêm dele, é o propósito, é a fonte, né? Por meio dele, a imagem de Cristo, né? Ele é o caminho. São para ele, né? Glória, louvor e virtude do Pai. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Então essa frase de Paulo aqui aos Romanos também sintetiza o propósito de Deus. E em Atos 17, 28 a gente vê: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é tudo, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim. Ele é o propósito, ele é a meta, ele é a porta, ele é o caminho e ele é o alvo. Então a gente consegue chegar aqui na conclusão, né? Que realmente Deus tem um propósito eterno de ser multiplicado através da imagem do seu Filho, para que sua glória e virtude sejam proclamadas, sejam difundidas. Isso é obra do Espírito Santo em nós. O entendimento do propósito eterno de Deus, ele é maravilhoso, mas ele não é suficiente. Deixa eu explicar. Com esse versículo aqui, Lucas 7,30. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Então, é importante a gente entender que existe um propósito, entender a profundidade do propósito, o que é que a gente tem a ver com esse propósito, mas a gente precisa fazer parte dele. A gente não pode rejeitar como os fariseus e mestres da lei fizeram. Agora a gente pode fazer um registro de notas finais. Só há missão onde não há adoração. Quando a adoração é estabelecida, a missão é alcançada. A finalidade é estabelecer o louvor a Deus. Cada revelação do trono de Deus é seguida de adoração. Isso a gente vê nas visões dos profetas, a gente vê no Apocalipse. Cada vez que se contempla a Deus, o resultado da contemplação é adoração, né? Então, quando há missão, quando não existe ainda adoração, se o resultado da nossa missão é chegar na adoração de Deus, então a gente alcançou o resultado da missão. Deus tem paixão por sua glória e o coração mais ardente para a glorificação de Deus é o próprio coração de Deus. Então o homem morto, cego, escravo, ele não consegue contemplar a glória de Deus e Deus coloca no coração do homem o coração dele mesmo para poder contemplar a glória dele. Quando o homem contempla a glória, ele é transformado na imagem do Filho e ele passa a ser parte dessa glória, ele passa a ser fonte dessa glória, né? Então, não é uma obra do homem, né? É uma obra que nasceu no próprio coração de Deus. Ele é a pessoa mais interessada, é a mais desejosa de que nós sejamos participantes da sua glória. Não é uma inclinação natural do homem. Terceiro ponto, né? A história pode até estar escrita, mas Deus lhe permite escolher que personagem ser, né? Monte Ebal e Gerazinto, porém, escolhe a vida, né? Então, estava escrito que alguém ia trair, né? Ai daquele que escolheu ser ele. Foi Judas, né? Mas foi uma decisão. A história está escrita, mas cabe a nós decidir que personagem ser. Quarto ponto é que a maior preocupação não é apenas com o propósito. Eu posso entender bem o propósito, mas eu posso não estar no caminho escrito para alcançar esse propósito. Jesus é o caminho, ele é o nosso exemplo, ele é aquilo que devemos ser, aquilo que devemos fazer, né? Todo nossos olhos, nossa atenção tem que estar na vida e obra de Jesus. E o último ponto é no sofrimento, na prova ou até mesmo enfrentando a morte que temos a oportunidade de demonstrar quanto temos da imagem de Jesus. Então, o ponto alto, né, o auge da vida de Estevão, da sua semelhança com Cristo, qual foi? Né? Foi na sua morte. Foi quando ele estava ali citando as mesmas frases que Jesus tinha citado. E ali se estabeleceu
um culto ao Senhor, apresentando os corpos como sacrifício vivo. Né? Ali foi estabelecido um culto ao Senhor. Estevão viu a glória do Senhor, ele foi ofuscado por essa glória e a morte dele trouxe louvor ao Senhor. A gente consegue ver isso também. Paulo e Silas, né, estavam na cadeia, amarrados no tronco, louvando. E enquanto isso acontecia, na verdade, né, cadeias foram abertas, pessoas foram livres, almas se converteram, houve um terremoto. Tudo aquilo que a gente espera no avivamento, no mover de Deus, foi alcançado ali, né? O louvor e a glória ao Senhor, não exatamente pela música que cantavam, mas pela vida sendo entregue com alegria, com uma oferta espontânea, né? Ali agradou a Deus e Deus não se conteve, né? E operou maravilhas ali naquele momento. Então, que a nossa obra seja assim, né? Que sejamos parte desse propósito de Deus, a imagem e semelhança de Jesus, para proclamar o louvor à virtude, né, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que a glória e que o exaltado, né, que as pessoas venham olhar em nossas vidas, mas venham adorar ao Senhor, pois Ele é digno de toda adoração, para sempre. Amém.